A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo mais uma palavra do dia, trazendo uma passagem que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículos de número 17 ao 18, que assim vai dizendo: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Meus queridos irmãos e ouvintes, Israel, neste momento da história, enfrentava um terrível espaço de tempo de apostasia. Lembrando que a apostasia significa o abandono da fé, traduzido do grego é estar longe de. Tem o sentido de afastamento definitivo de algo. Israel enfrentava o estado da apostasia de Deus e a aceitação por meio da rebeldia de deuses pagãos. Inicialmente havia sido uma nação que foi elegida e separada para ser somente de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, Israel se rendeu à prostituição, se envolvendo com idolatrias e dissoluções, sucessivamente afastando-se de Deus. Se pararmos para analisar o início deste afastamento, veremos que desde o período do cativeiro egípcio e sucessivamente da peregrinação no deserto, Israel já tinha forte influência da cultura egípcia. Afinal, haviam sido 430 anos que eles enfrentaram a escravidão egípcia. Ao longo do tempo, eles foram se adequando e se acostumando com a tradição daquele lugar pagão. Muitas vezes em que Israel se desviava, o Senhor permitia determinadas situações como forma de punição. No livro de Juízes, isso é perceptível. Muitas vezes o Senhor permitia determinadas situações para que Israel se voltasse ao Senhor, para que Israel acordasse e se voltasse novamente para a presença de Deus. Os cativeiros que Israel acabava por enfrentar são um grande exemplo da forma com que Deus agia com o povo que ele havia elegido para ser seu, pois Israel comumente se afastava do Senhor. Então o Senhor permitia os cativeiros para que Israel acordasse e se voltasse novamente para a presença de Deus. Isso tudo se deve ao fato de Israel não se firmar no Senhor por muito tempo. Depois que a monarquia, isto é, a forma de governo dirigida por um monarca ou rei, que exerce a função de chefe de Estado, sem limites de poder ou tempo, é estabelecida em Israel, vemos que por um determinado tempo Israel não caiu tão fortemente como das outras vezes em apostasia, mas isso por um espaço de tempo. Depois da morte de Salomão, que fora filho de Davi e também rei de Israel, houve uma divisão em Israel. Roboão, filho de Salomão, que fora o rei que reinou depois da morte de Salomão, não soube lidar da maneira certa com o povo. Então, 10 tribos passaram a seguir a Jeroboão, um homem que havia sido escolhido por Deus, justamente pelo pecado de desobediência cometido por Salomão, pai de Roboão, contra o Senhor. Pois Salomão havia aderido a outros deuses cujos suas esposas pagãs serviam. Israel então se dividiu entre o reino do norte, denominado como Israel ou Samaria, e o reino do sul, denominado como Judá ou Jerusalém. Jeroboão é oficialmente constituído rei de Samaria ou do reino do norte, rei de Israel. E nós vemos que ele tinha uma forma de governo, de domínio sobre a maior parte das tribos, diferente de Roboão, que tinha o domínio sobre a tribo de Judá e também tinha a ajuda da tribo de Benjamim. Neste tempo de divisão, ocorreu um grande problema. Jeroboão se tornou ganancioso e se apostatou da fé no único e verdadeiro Deus. Ele havia pensado consigo que, pelo fato do templo do Senhor naquele tempo estar localizado ou situado em Jerusalém, as pessoas de seu reino iriam até o reino de Judá, governado por Roboão, para adorar ao Senhor, e poderiam se converter novamente a Roboão e, em outras palavras, deixar o reino de Jeroboão para trás.
Ou seja, Jeroboão tinha medo de perder seus súditos para Roboão, medo de que eles voltassem novamente ao governo, ao domínio de Roboão. Então cogita o afastamento de Deus. Como? Criando seus próprios deuses. Assim, o povo do Reino do Norte não precisaria ir até Jerusalém servir ao Senhor, pois não seriam mais servos do Senhor. Jeroboão estava se apostatando da fé naquele que o havia colocado no cargo de rei e o havia exaltado. Consigo estava levando toda uma nação ao erro. Existem muitos que não sabem, mas suas atitudes podem levar todo um determinado povo que o acompanha, que o segue, que olha e observa as suas atitudes ao erro. Em Hebreus capítulo número 12, versículo de número 1, a palavra nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por isso, meus irmãos, precisamos pensar muito bem na hora de tomarmos qualquer atitude, pois pode acarretar na apostasia da fé de outras pessoas, que não têm alicerce nenhum espiritualmente falando. Cada um individualmente irá dar conta com Deus de suas ações, mas que não sejamos o tipo de pessoas que levam as outras ao engano, pois destes Deus irá cobrar mais. Elias é levantado por Deus neste contexto de apostasia, mais especificamente há algum tempo à frente de Jeroboão, que com sua atitude só teve a perder. Depois de sua morte, seu filho, cujo nome fora Nadab, reinou em seu lugar. Entretanto, não foi um bom rei. Houve uma conspiração. Nadab foi morto por Baassá, que passou a reinar em seu lugar. Entretanto, meus irmãos, Baassá também não foi um bom rei. Morreu, e seu filho, cujo nome for Elá, reinou em seu lugar. Contudo, houve outra conspiração, e Elá foi morto por Zinri, que fora seu servo, chefe de metade dos carros. Zinri passou a reinar no lugar de Elá sobre o reino do norte, sobre Samaria, e feriu a toda a casa de Baassá. Mas o reinado de Zinri não durou muito. O povo que estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, havia ouvido dizer acerca de que Zinri tinha conspirado e até, em outras palavras, havia ferido o rei. Todo Israel, no mesmo dia, constituiu, em outras palavras, a Onri, que fora chefe do exército no arraial, por rei sobre Israel. E Zinri saiu de cena. Entretanto, meus irmãos, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibna para o fazer rei, a outra metade seguia a Onri, mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni. Tibni morreu e Onri reinou em lugar de Zinri. Apesar disso, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. A Bíblia não nos relata todos os atos de Onri. Entretanto, nós vemos que ele morre e seu filho, cujo nome fora Acabe, reina em seu lugar. A apostasia em Israel já ia se estendendo há um tempo. Entretanto, muito provavelmente com a chegada de Acabe no governo, este fator só piorou, pois ele, além de andar nos pecados de Jeroboão, também tomou para ser sua esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E Acabe foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Neste contexto inteiramente apóstata em que Israel estava inserida, em que Israel havia escolhido vivenciar, Elias é levantado pela forte mão do Senhor como uma potência espiritual para fazer a diferença em seu tempo. Deus anseia levantar uma geração que não tenha medo das consequências de falar a verdade.
que não recua mediante as ameaças de Jezabel e as cartas enviadas por Senaqueribe. Não importa se vão fechar o rosto ou falar mal pelas costas. Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Eliseu havia sido zombado por 42 jovens. Já disseram que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Não será diferente conosco. Muitos vão tentar barrar a linda obra que Deus tem em nós. Contudo, como não somos movimentados pela opinião alheia do homem, pouco importa se vão pensar bem ou mal. Melhor te é ser um inconveniente para o mundo do que ser desconhecido no reino de Deus. Seu respaldo espiritual não se limita, não está nas mãos daqueles que têm olhar de rejeição contra a sua vida. O que realmente importa é o olhar de aprovação de Deus para conosco. Deus quer levantar nesta geração pessoas que não tenham medo de bater de frente com os 450 profetas de Baal. Deixe eles se retalhar, se automachucarem com suas próprias mentiras. Só faça o certo no tempo certo, porque ainda que você seja uma minoria em Israel, quando orares, o fogo cairá dos céus. Quando falares, o morto se levantará. Quando tocares nas águas da autoridade do Senhor, ela se abrirá. Pois quem te chamou não tarda, não falha, não erra, não se engana, não cochila, não dorme, não perde batalha, não retrocede, não para, não recua, não se equivoca, nem se confunde, não escorrega, não manqueja, nem fraqueja. Quem te chamou nunca perdeu sequer uma batalha. Então não recue, Elias. Você foi chamado para uma obra. Você foi chamado para enfrentar de frente a Acabe e lutar contra todos aqueles profetas de Baal. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de falar aquilo que Deus colocou na sua boca. Se você foi chamado para ser profeta nesta geração, Deus te capacitará para não retroceder. Deus te capacitará para continuar. Deus te capacitará para não desistir, pois é Ele quem está te capacitando e te estruturando, te sustentabilizando para que você venha permanecer de pé em sua presença. Então não recue, não pare, não retroceda, nem olhe para trás, pois quem te chamou está te estruturando para que você venha continuar. Quem te chamou está te mantendo de pé para que você venha permanecer de pé na presença dele. Ele é aquele que está com as mãos estendidas, te sustentabilizando em sua presença. Então, apesar das ameaças, apesar dos olhares de rejeição, apesar dos maus pensamentos, apesar das palavras de desânimo, Deus nos chamou para esta obra. E se Ele nos chamou, quem é o homem para tentar se levantar e impedir aquilo que Deus está respaldando? Não importa o que vão dizer, o que realmente importa é que esta obra tenha respaldo divino. Não importa se Sanbalat e Tobias estão se levantando para tentar impedir a reconstrução. O que importa realmente é que esta obra tem selo, tem respaldo divino para continuar. É Deus quem está assinando embaixo. E se é Ele quem está assinando embaixo, podem se levantar, podem lançar calúnias, podem lançar mentiras, mas o Senhor se responsabiliza. É o Senhor quem está nos mantendo de pé. Então não importa se estão nos chamando de perturbador de Israel, é melhor nós sermos considerados perturbadores de Israel do que não termos respaldo divino. Podem nos chamar de perturbador de Israel, mas nós verdadeiramente sabemos quem é aquele que está perturbando o povo eleito de Deus. Então, independentemente do que estejam dizendo, você sabe quem está agindo para impedir que o povo de Deus venha estar firmado no Senhor. Nós sabemos que é a influência do inimigo, que são as coisas que o inimigo implantou. Então vamos lutar, vamos nos levantar, não vamos recuar, não vamos ficar de cabeça baixa, pois é o Senhor quem nos chamou para esta obra. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, meu querido, minha querida, se inscreva neste canal, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Assim você ajuda nesta obra e proporciona mais engajamento para a glória de Deus para esses vídeos, para abençoar a vida de mais pessoas, amém? Que Deus te abençoe, nos abençoe em nome do Senhor Jesus.